Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que deixe o joinha para nos ajudar, que acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Você que já se inscreveu, muito obrigada. E você que não se inscreveu ainda, inscreva-se, que você é muito bem-vindo. Hoje nós vamos meditar, conforme eu prometi, sobre algo que Deus tem tocado ao meu coração. Deus me mostrou já há alguns dias e eu quero participar com vocês sobre essa palavra que Deus trouxe, né? Eu estava orando a semana passada e o Espírito Santo falou forte ao meu coração. E Deus mostrava para mim um símbolo. E eu fiquei olhando naquela visão e disse: Senhor, o que é? Ele falou: é um marco. E depois eu tornei a orar no outro dia e o Senhor falou: 2023 é o marco zero. E eu fiquei incomodada com aquilo e comecei a orar a favor desse assunto e Deus me esclareceu. O que é o marco zero? Toda cidade, ela tem o seu ponto de partida, ela tem ali onde foi o início. Em São Paulo, nós temos o pátio do colégio, toda aquela região ali, né, de São Paulo, da Praça da Sé, ali é o marco zero da nossa cidade. Cada cidade tem o seu marco zero, é o início de tudo. E o ano de 2023 é o marco zero do adversário, do inimigo da nossa alma. Não é que ele vai começar a fazer alguma coisa, porque na verdade ele já se manifestou desde o dia que ele foi lançado da glória, desde o dia que ele saiu da presença de Deus, ele já iniciou um trabalho. Jesus diz assim na sua palavra: olha, eu trabalho, meu Pai trabalha até hoje. E o adversário também trabalha, porque ele quer levar uma quantidade de pessoas juntamente com ele para o lago de fogo, para a perdição eterna. Então, Deus me mostrava esse marco e depois Deus me mostrou uma grande mesa de reunião. Então eu quero dizer para você que o ano de 2023 é um ano de acontecimentos, assim, que vai deixar todo mundo boquiaberto. A nova ordem mundial, ela vai ser aí em doses homeopáticas implantada, porque já está tudo pronto. Não é que vai iniciar, já está tudo pronto, mas o ano de 2023 é o marco zero, é para se iniciar os acontecimentos. Então já está tudo documentado. Eu via nessa mesa muitos documentos sendo assinados. Então esses documentos da nova ordem mundial vai ser obrigatório, vai haver aí uma obrigatoriedade em todo o mundo. E vamos nos preparar. Vamos nos preparar para que não sejamos apanhados de surpresa, para que não sejamos aí enganados, porque muitos vão ficar assim de boca aberta, vai dizer: nossa, que lindo, nossa, mas que bom, agora vai ser assim. Opa, não, se eu não fizer, eu não tenho liberdade. Ah, se eu não aceitar, vai ficar assim, vai ficar assado. Vamos acordar enquanto nós temos tempo. Vamos nos preparar enquanto é dia. E esta semana o Senhor me deu um sonho e o Senhor me deu a interpretação deste sonho, que eu creio que é complementando essa visão que o Senhor me deu em relação ao ano de 2023. Neste sonho eu estava num ônibus muito grande, um ônibus novo, muito bonito, grande, enorme, cheio de pessoas. E Deus falava assim para mim naquele sonho, eu sabia que era Deus que falava, e ele dizia assim: observa. E havia 3 classes de pessoas nesse ônibus. A primeira classe de pessoas eram aquelas que tinham entrado no ônibus errado. Elas entraram e quando chegaram lá dentro ficaram olhando. E aqui no Brasil, em São Paulo, nos metrôs, eles têm assim colocado uma tarja em cima, próximo assim da visão das pessoas, os itinerários, quais são as estações que irão passar. E aquelas pessoas ficavam olhando e diziam: peguei a condução errada. Então esses que pegaram a condução errada, eu vou ler na palavra de Deus o que significa. Deus me deu, eu falei: Senhor, me dá na tua palavra. E o Senhor diz assim em Isaías 59, versículo 8 e 10:
apalpamos as paredes como cegos. Não, começa assim: não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram veredas tortuosas para si mesmos, e todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Apalpamos as paredes como cegos, e como aqueles que não têm olhos, e andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como se fosse trevas, e nos lugares escuros como se estivéssemos mortos. Então são pessoas que não conhecem o caminho, que não sabe a que veio, não sabe por que foi chamado, está aí seguindo doutrinas, uma hora está numa doutrina, outra hora está em outra doutrina, uma hora é evangélico, dali a pouco não quer mais, já é espírita, dali a pouco já está em outra religião, quer dizer, fica pulando igual macaco, de galho em galho, e não tem certeza de nada. Esses que olhavam e diziam: nossa, nós estamos na condução errada, é esses que não sabem o que estão fazendo. A palavra de Deus diz lá em Lucas 6,39, pode um cego guiar outro cego? Não, porque os dois cairão no buraco. Estão às vezes seguindo ao homem em vez de seguir a Deus. Estão aí atrás de profetadas, atrás de revelações, atrás de reteté, atrás de movimento, e acham que aonde tem essas coisas Deus está, e estão se enganando. A palavra de Deus diz em 2 Pedro 2,15 que os quais deixam o caminho da verdade, deixam o caminho direito e erram seguindo as veredas de Balaão. As doutrinas de Balaão, ou seja, está seguindo de uma forma a qual não é agradável aos olhos de Deus, e vai chegar um momento que vai dizer: o que eu estou fazendo aqui? Então tome posicionamento hoje. Deus não precisa que você siga homens nem mulheres. Deus quer intimidade contigo. Ele te deu uma boca para você falar com ele. Ele te deu 2 olhos para você observar a sua palavra, examinar a sua palavra. Ele te deu 2 ouvidos para você ouvir a voz de Deus. Não vamos querer aí uma muleta, né? Ser carregado pelos outros. Mas Deus quer fazer com que nós possamos andar com nossas próprias pernas. A outra classe de pessoas, aquelas que param no meio do caminho, né? Desceram no ponto errado. Estava no ônibus, começou a olhar: acho que é aqui, acho que é ali, vou descer. Desceu e viu que estava no lugar errado. Aí a palavra diz assim: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Para melhor lhes fora que não conhecessem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo sobreveio o que foi dito por um provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. 2 Pedro 2, versículo 20 a 22. Então aqui está dizendo: olha, aquele que voltou para trás, depois de conhecer a palavra, depois de conhecer tudo, voltou para trás, então se tornou o quê? Como a porca que voltou lá comer lavagem, que voltou, tomou banho e voltou lá no espojadouro de lama. O cão que vomitou e voltou a comer o seu próprio vômito. Quando a gente fala isso, dá uma repugnância. Então essa pessoa que conheceu Jesus e parou no meio do caminho, ou parou porque estava no lugar errado, ou porque o fulano roubou, ou porque ciclano deu mau testemunho, então não estava firmado na rocha que é Cristo. Estava firmado em pessoas. E aí parou pelo meio. Então a palavra vem falar o quê para nós? Que é pior estado. Quando o demônio, a pessoa aceita Jesus, tem sua casa limpa. Deus começa a fazer uma obra. E aquele demônio que habitava ali vai embora. Quando ele volta, quando a pessoa se desvia, ele volta e traz mais 7 com ele. Então o último estado daquela pessoa fica pior do que o seu início. Então vamos ter uma firmeza. Vamos ficar perseverantes na presença de Deus. Vamos ter intimidade com Deus. Não importa o que aconteceu com A, com B e com C. Porque muitos estão aí dizendo que servem a Deus, daí a pouco estão na prostituição.
Outros estão louvando, dali a pouco estão nas práticas e condutas condenadas na palavra de Deus. E a terceira classe de pessoas são aquelas que chegaram ao seu destino, são aquelas que perseveraram, que veio a luta, veio a guerra, veio a dificuldade, mas ela permaneceu firme, alicerçado na palavra, como o próprio apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, lá em 2 Timóteo 4:7. Por quê? Porque ele fez o que foi proposto. Mesmo em prisões, mesmo às vezes faltando alguma coisa, ele perseverou na presença de Deus. Ele deixou do posto que ele tinha de autoridade máxima para ser o quê? Um servo de Deus, uma pessoa que levava a palavra, que servia a Deus. E o versículo que eu quero deixar, os outros versículos que eu quero deixar, é o das virgens que estavam preparadas. Mateus 25. Estavam preparadas e entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Então as 10 virgens, né? Não entraram todas as 10. 5 desceram no meio do caminho. Ah, vou lá comprar azeite que eu não tenho. Não é isso? 5 pararam no meio do caminho e foram buscar o azeite, mas 5 estavam preparadas. 5 estavam prontas para entrar, para possuir aquilo que Deus tinha preparado para elas. E aí o Senhor vai falar para esses que estão se preparando, para esses que estão verdadeiramente atentos às coisas que estão acontecendo. Mateus 25, versículo 23. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom servo e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Aqueles que chegaram ao destino final, muitos foram colhidos nessa pandemia, estando em ordem, servindo a Deus, pessoas com falhas como todo mundo, mas perseverantes, procurando se corrigir, e Deus os achou nesse esforço, então estão reservados para esse dia do gozo eterno. Mas aqueles que foram pegados, cambaleando, né, sem saber aonde estava, que desceram no meio do caminho, talvez não tiveram tempo de se preparar. O tempo é agora. 2022 está chegando. O ano de 2022 é um dia de preparação, é um ano de fortalecimento. É um tempo de fortalecimento na presença de Deus. Não abaixa a tua guarda, não deposita, não guarda as tuas armas, não. Te levanta, porque tu serás um vitorioso. Não se confie nas pessoas, não precise de pessoas. Deus quer falar contigo, Deus quer fazer a obra na tua vida. Então vamos nos preparar no ano de 2022, vamos nos abastecer do Espírito Santo, porque o ano de 2023 em diante será um tempo difícil, será um tempo complicado para aquele que realmente quer a salvação da sua alma, e somente aquele que estiver alicerçado, somente aquele que não parar no meio do caminho é que conseguirá a sua vitória, que conseguirá a sua bênção. Nós precisamos de tantas coisas materiais, de tantas coisas nessa terra. Deus vai nos suprir. Não vamos nos preocupar, mas vamos preocupar primeiro com o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as demais coisas nos serão acrescentada. Que Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da missionária Deise. Eu te convido também a visitar a minha página no Facebook, Reflexo da Glória. Curte, compartilhe as mensagens, assiste às lives. Hoje eu vou deixar também uma palavra lá e que você possa acompanhar e compartilhar com quem você ama. Um excelente final de semana para vocês e a paz do Senhor Jesus, que é a paz que excede a todo entendimento. Até o próximo vídeo.